Convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao verso 14. Primeira Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao 14, e diz assim a palavra do Senhor: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Versos pares, a igreja. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros, com ósculos de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Amados irmãos, nas últimas semanas nós compartilhamos bastante desta carta. Estamos encerrando hoje a última porção da primeira carta de Pedro, que trata dos crentes em sofrimento, em perseguição, em peregrinação pelo mundo. Talvez nós, ou a maioria de nós, vivamos uma vida tranquila, uma vida mansa, mas não é a realidade da igreja espalhada pelo mundo, em diversos lugares nesse momento. Há crentes sendo perseguidos, mortos, presos, maltratados, e é a realidade da igreja. Se nós olharmos para o mundo árabe hoje, há várias igrejas ou várias regiões onde a igreja é muito perseguida. Talvez a maior perseguição que nós sofremos no Brasil seja ideológica, seja problemas de valores morais que vão mudando e invadiu as igrejas. Mas a grande realidade é que há sofrimento, há perseguição, e a igreja não pode esquecer que ela está aqui como peregrina, mas ela é cidadã do céu. Somos cidadãos do céu. Na última mensagem, ainda no capítulo 5, nós falamos sobre a excelência do ministério, da liderança, entendendo aí o seu conteúdo. Falamos sobre o conteúdo do ministério, que é o rebanho de Jesus, são as ovelhas de Jesus. Falamos sobre os deveres do ministério, como deve acontecer, como a liderança deve liderar o rebanho. Falamos sobre as recompensas do ministério, que só o Senhor Jesus pode dar a todos aqueles que o servem com fidelidade e com dedicação. Agora Pedro encerra essa última parte, a última porção desta carta, dando alguns conselhos para os seus leitores sobre uma vida
vitoriosa, apesar das lutas, da peregrinação, dos sofrimentos. Uma vida vitoriosa. O primeiro conselho que Pedro dá para uma vida vitoriosa é: tenha uma vida de humildade. Pedro encerra a carta no mesmo teor que ele inicia, falando sobre uma vida humilde, sobre uma vida de sujeição. E ele inicia aqui logo no versículo 5, gostaria que você olhasse para o texto, diz: rogo-vos igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. A ênfase de Pedro aqui é quanto a crentes jovens, não somente de idade, mas pessoas que ainda estavam em sujeição à autoridade, a líderes, e que precisavam fazer isto de maneira humilde. Precisavam reconhecer que há pessoas no reino do Senhor que espiritualmente estão mais amadurecidas, estão mais desenvolvidas e exercem certa influência no reino de Deus, e nós precisamos considerar. Não era apenas olhando para a juventude pela idade, não é essa a preocupação de Pedro, mas sobre aqueles que deveriam orientar na caminhada cristã. Nós louvamos a Deus porque nós temos em nossa igreja muitos irmãos de cabelos brancos, muitas irmãs de cabelos brancos, que podem ensinar, podem orientar, que já passaram por muitas partes da vida, enfrentaram diversos desafios, e pode abrir os olhos daqueles que são mais jovens, que estão com ímpeto, ou daqueles que estão chegando ainda no Evangelho, que ainda não importa a idade, que se converteram há pouco tempo, chegaram há pouco tempo, e que precisam de uma direção, precisam de um referencial. Deus colocou essas pessoas para que fossem observadas. Então Pedro faz aqui, primeiro ele roga que deveriam ter essa vida de submissão, olhando para essas pessoas. Interessante que durante toda a carta Pedro trabalha esse tema, submissão. Talvez seja um dos grandes desafios da história, aprender a se colocar no seu devido lugar, se sujeitar. Nós temos uma dificuldade de sujeição, nossa facilidade é querer governar. Diz que todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente o Deus verdadeiro quer ser homem. Então a nossa facilidade de estar por cima é muito grande. Estar sob é o desafio da humanidade, Ser comandado, ser conduzido. E Pedro vai trabalhar no capítulo 2 que nós devemos submeter a toda a autoridade humana. Ainda no capítulo 2 ele trabalha a submissão aos mestres, aqueles que ensinam, aos patrões. As mulheres devem submeter a seus maridos, e por último ele fala que todo o universo deve se submeter a Cristo. Então há uma hierarquia de submissão na história da raça humana, e Pedro termina agora essa última porção falando também da submissão dos crentes mais jovens em relação àqueles que são mais experientes no reino e têm uma vida profunda com Deus, que precisa inspirar a estes outros quanto à maturidade espiritual. A palavra submissão aqui é uma palavra militar. A palavra militar é dispor-se como fazem os militares sob ordens de um comandante, colocar-se na atitude de submissão. Todos são iguais no quartel, mas alguém está sob a missão aqui, e sob esta responsabilidade, entendendo isso, deve se submeter a esta direção. Apesar de Paulo tratar da juventude e falar dos mais velhos, Pedro não está dando a ênfase de que os anciãos podem fazer qualquer coisa. Na verdade, há uma exigência para que sejam o padrão, o referencial, o modelo. Então, aqueles que são mais experimentados na fé precisam viver como tal, sabendo que são copiados em todas as suas atitudes, em todo o tempo, são copiados. É muito nocivo quando não há esse espírito de humildade, tanto daquele que preside quanto daquele que é presidido. Quando não há submissão das partes, um ao outro, e esse a Deus, ou a autoridade maior que é constituída. Quando há o espírito de humildade, as coisas cooperam. Pedro vai dizer que Deus resiste aos soberbos, contudo ao humilde ele dá a sua graça. Versículo 5 ainda ele diz assim: outros sim
no trato de uns para com os outros. Agora ele fala assim, o relacionamento deve ser assim: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Pedro utiliza um outro termo aqui, cingir-vos todos de humildade. Pedro está pensando exatamente na questão do escravo. O escravo usava sempre uma toalhinha para se cobrir quando fazia as suas atividades. Era o pano mais humilde que podia se comprar no mercado, ele não tinha muitas condições, era aquilo que era mais simples. Ou também Pedro poderia estar pensando no que o Senhor Jesus fez, porque o termo é o mesmo, utilizado por Jesus, quando ele toma uma toalha e diz que ele se cinge com ela, um pano simples, e diz que ele passa a fazer a atitude mais humilde que os discípulos viram: lavar os pés dos discípulos. E Pedro fala assim: o meu o Senhor não vai lavar. Então Pedro aqui, ele está conectado àquele tempo que ele resistia. Jesus falou assim: se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. E Pedro responde: olha, não somente o pé, Senhor, mas pode me lavar inteiro. Pode me dar uma geral hoje, então. Pode me lavar direito. Cingir de humildade é se revestir daquilo que é mais simples, é negar qualquer autoprojeção. Por isso ele continua dizendo que Deus resiste àquele que tem a facilidade de se colocar na condição mais simples, né? Aquele que é soberbo, mas diz que aos humildes Deus dá a sua graça. O crente vitorioso, ele veste vestes de humildade. Ele, não importa a posição que Deus o colocar, ele continuará tendo suas raízes em Cristo. Vai ter uma vida simples. Tem gente que, se você dá poder para ele, ele aproveita do poder ou da autoridade para pisar nas pessoas. Diz que se você quiser conhecer alguém, é só dar autoridade. De repente, a pessoa muda no trato, e muitos mudam na forma, muda a vestimenta e muda a prática. Parece que a pessoa estava camuflada numa vida de simplicidade e aproveita-se do momento oportuno para pisar nos demais. Pedro está dizendo: olha, no relacionamento nosso não pode ser assim. Não pode ser assim. Inclusive o Senhor Jesus disse que aquele que quer ser maior, seja esse o que serve. E ele falou assim: olha, eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Atitude de humildade. Então, o primeiro conselho de uma vida vitoriosa é uma vida de humildade. De humildade. E entre o versículo 6, Pedro vai dizer: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. O cristão deve se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Antigamente a gente cantava dizendo: olha, cuidado do olhinho que vê, cuidado do mãozinho que pega, pezinho onde pisa, o Papai do Céu está olhando para você. Lembra aí? A gente cantava, né, na infância. Um Deus que nos vê, que nos sonda, que nos acompanha. Isso é fato. Mas muito mais do que isso, a mão do Senhor não está encolhida. A sua mão está sobre nós. Estamos sob uma autoridade de Deus, sob o governo de Deus, sob o cuidado dEle, o tempo todo, sob o cuidado de Deus. A mão poderosa do Senhor foi aquela que trouxe libertação e proteção ao povo de Deus. Moisés, várias vezes, ele fala sobre a poderosa mão de Deus. Lá em Êxodo 13, versículo 9, ele diz: com mão forte o Senhor te tirou do Egito. A Bíblia fala que Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, mão poderosa, oprimiu aquela nação para que o povo, para que Faraó pudesse se render e aceitar que o povo saísse ali do Egito. Em Deuteronômio capítulo 3, versículo 24, diz assim: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. A ideia de mão poderosa aqui, dessa mão
do Senhor está no destino do povo dele. É o Deus que conduz, o Deus que pega o humilde e conduz até uma terra que mana leite e mel. A Bíblia diz que Deus pegou o povo mais humilde da terra, ou seja, o povo mais insignificante que tinha na época, e constituiu a nação pela qual o mundo pôde conhecer o Evangelho. Então Deus utilizou a nação mais insignificante da época, isso mostrando a mão de Deus no governo de tudo, a mão poderosa do Senhor. Humilhai-vos então, portanto, sob a mão. Pedro está dizendo: olha, se você acha que você é grande, que você pode sobressair, fazer o que quer, não esquece que a mão do Senhor, ela está em todos os lugares. Humilhe-se perante a mão poderosa do Senhor. Lá fala que ele teve sonhos, e por causa dos seus sonhos, ele era muito jovem, ele contou os sonhos dele, e aquilo pareceu mal aos olhos dos irmãos, ficaram enciumados, porque parecia que ele queria sobressair sobre os demais. E por causa daqueles sonhos, daquelas visões que ele teve, ele sofreu muito. Foi jogado numa cisterna, foi tido como morto, foi vendido como escravo, foi parar lá na casa de Potifar, no Egito, ficou preso. A mulher de Potifar jogou ele numa enroscada, ele vai preso novamente, fica esquecido por muito tempo, até que Deus honra ele e coloca ele como governador do Egito. Ele salva o mundo com a visão que Deus deu, com a instrumentalidade e administração dele. E depois, no final de sua vida, ele vai dizer para os seus irmãos, que tinham até medo de que ele vingasse os seus irmãos que o venderam, e ele vai dizer o seguinte: olha, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. A mão do Senhor conduziu a história de José, aquilo que ninguém percebia. Quem somos nós para resistir à ação do nosso Deus? Pedro está dizendo: sob a mão do Senhor nós devemos nos submeter. Nosso Deus não é o cara lá de cima, não é um cara muito bom, Ele é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Não devemos apenas sujeitar uns aos outros, mas estar em completa e total submissão ao Senhor nosso Deus, para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Muitos querem as luzes da ribalta, muitos querem a luz do palco, aquela luz que fica sobre o ator principal nas cenas do teatro. Mas esse que busca essas luzes, muitas vezes Deus, com a sua mão poderosa, coloca ele nos bastidores, escondido, para que ele não apareça. Mas muitos que resolveram humildemente trabalhar nos lugares mais escondidos, a serviço do rei, no tempo oportuno Deus o chamou e colocou diante das luzes, porque ele se humilhou sob a poderosa mão de Deus. No tempo oportuno Deus exaltou. Pedro está dizendo: esse é o conselho bom que eu posso dar: sujeite sobre a mão do Senhor, tenha uma vida de humildade. O segundo conselho que Pedro nos dá para termos uma vida vitoriosa é o seguinte: seja dependente, se lance nas mãos de Deus. Seja dependente, se lance nas mãos de Deus. Não apenas ter uma mão que direciona, mas está totalmente nas mãos do Senhor, rendido em suas mãos. Versículo 7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu não sei o que você entrou no seu coração nessa noite, como você entrou aqui. Pode ser que você entrou com o seu coração pesado, cheio de desafios na sua vida, cheio de ansiedade, de angústia. Deus está dizendo para você que é para você lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua inquietação.
Ansiedade é sofrer o mal possível, provável, antes dele acontecer. Tem um problema para amanhã e você morre hoje. Morrer na véspera, isso é ansiedade. Morrer na véspera. Só peru do Natal morre na véspera. Nós não. Nós temos que confiar no Senhor. Lançar as inquietações da nossa alma diante do Senhor. Vivemos num tempo onde as pessoas andam extremamente ansiosas. Ansiosas pelo que vai comer, beber, vestir, a conta que tem que pagar. Tem gente que já está preocupado com a escola do menino no ano que vem, o IPVA. Tem gente que está preocupado já com o meio do ano que vem, o que vai ser do outro Natal. Nós não devemos andar ansiosos por essas coisas. Nós devemos colocar isso tudo nas mãos do Senhor. Essa semana eu via um desses sobreviventes do voo aí da Chapecoense, e ele disse, olha, o que vai ser da nossa vida daqui 10 minutos? Nós estávamos numa festa, de repente acabou tudo. Para quem viver ansioso, sempre não sabe o que vai acontecer daqui 1 segundo, 10 minutos, 1 hora, 2 dias, 1 ano, não sabemos. Precisamos viver o dia para a glória de Deus, no seu tempo. Não podemos sofrer por aquilo que nós não temos domínio, pelo contrário, devemos lançar nas mãos de quem tem poder para mudar, para conduzir todas as coisas. O rei Davi, no Salmo 55, 22, ele nos desafia dizendo: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele te susterá. Coloque suas preocupações diante de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus 6, 25, ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, beber, vestir. Somos gentios, gente sem Deus, gente que não tem confiança no Deus vivo e verdadeiro, que se preocupa com essas coisas. E ele manda a gente olhar para os lírios do campo, que se veste de maneira maravilhosa, porque Salomão em toda a sua vida não conseguiu vestir como eles. Ele manda de orar pelos pássaros que não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o Senhor o sustenta. Deus nos faz fortes, vigorosos e firmes para cumprir o seu propósito nele. E é nos últimos tempos fundamental para essa prudência, firmar-se, consolidar, estabelecer sobre um fundamento firme. Aquele que está firmado em Cristo recebe a força do Cristo. Recebe a força do Cristo, está fundamentado, está arraizado. Aquele que vai permanecer na fé, alicerçado e firme. Como diz Paulo aos Colossenses, é esse que se colocou nele. Não será levado por nenhum vento de doutrina, por nenhum costume humano, mas estará fortalecido em Cristo. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que o sofrimento é temporário. O sofrimento é temporário, mas a recompensa é eterna. Mas a recompensa é eterna. Você podia repetir comigo? O sofrimento é temporário, mas a recompensa é eterna. É isso que Pedro quer nos dizer. Se você estiver passando por lutas, por provações, por angústias, é temporário. O apóstolo Paulo vai dizer: porque para mim estou por certo que os sofrimentos do tempo presente, os momentâneos, ele diz, são pequenos, não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Não pode. É temporário. A recompensa é eterna. Versículo 11: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Toda glória deve ser dada a Deus. Pedro está concluindo a carta dizendo: a glória pertence a Ele. A glória pertence a Ele. Desenvolva-se, se firme, dê a glória a Deus. Toda a glória, a esperança cristã está no poder de Deus, para que a glória de Deus aconteça em nossas vidas. Versículo 12 a 14, ele conclui por meio de Silvano. Possivelmente foi quem fez a transcrição da carta. Para vós outros, fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando, testificando de novo, que esta é a genuína
graça de Deus, nela estás firme. Pedro está dizendo, olha essa palavra boa, a palavra da graça. Aquele que se encontra na Babilônia, aquela também eleita, ou seja, a igreja que vivia sob forte perseguição, também vos saúda, igualmente meu filho Marcos. E ele termina o versículo 14, saudai-vos uns aos outros com o ósculo de amor. O amor precisa aqui ser demonstrado, ósculo de amor. O amor precisa ser vivido na prática, não pode ser apenas expressões. A vida na igreja precisa ser manifesta, como Cristo provou o seu amor por nós. Pedro está dizendo, olha, o ósculo de amor deve estar na vida dos crentes. Era o símbolo do beijo, do abraço, da palavra, dando valor a quem tem valor, o gesto de acolher. Pedro está dizendo, ósculo santo. Esse é o gesto. Nós comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo cálice, símbolos do corpo e do sangue do nosso Salvador. Somos uma família em Deus. Precisamos nos amar mutuamente, profundamente, verdadeiramente, de maneira prática. Está dizendo o apóstolo Pedro, no cuidado de uns para com os outros. E última parte ele diz, paz a todos vós que achais em Cristo. É o que nós recebemos quando nós estamos em Cristo. Ele termina a sua carta da mesma maneira que começou, falando de paz. Falando de paz. Paz no meio da guerra, da perseguição, do sofrimento, da angústia, de todas as circunstâncias. Pedro começa falando de paz e termina falando de paz. A paz que Deus dá, ela não está limitada às circunstâncias. Não importa onde, sob a pressão que você estiver sofrendo, ali você pode ter uma vida grande em Deus, abençoadíssima no Senhor. E o resultado de uma vida vitoriosa é a paz de Deus. Em Cristo nós encontramos então essa verdadeira paz. Durante toda esta carta, eu quero concluir assim, o apóstolo Pedro se preocupa em fortalecer você para uma vida vitoriosa, mesmo no meio de tudo isso. De todas essas lutas, sofrimentos, labores, tribulações, perseguições, tentações, ataques do inimigo. Nesta carta, ele nos dá receitas maravilhosas de como podemos ter uma vida superlativa, apesar de tudo isso. Eu gostaria que a próxima vez que você fosse ler a primeira carta do apóstolo Pedro, você se lembrasse que você é um cidadão do céu, que aqui é lugar da sua peregrinação. Não faça aqui sua morada. O Altíssimo já fez a sua morada. E é para lá que você vai. É para lá que nós vamos. O propósito de viver num mundo hostil, cheio de maldade, é que nós peregrinamos aqui, mas a nossa morada é na glória. Eu espero que nessas semanas que nós refletimos nesse texto, você tenha sido motivado a viver uma vida mais segura com Deus, mais séria com Deus, mais confiante na graça de Deus. Uma vida sem murmuração, uma vida de submissão, entendendo o papel seu como crente do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, possa nos fortalecer dia a dia, que nós possamos viver para a sua glória e para o seu louvor.